Oi, gente, tudo bom? Sétimo ano, como é que vocês estão passando essa quarentena? Eu tô um pouquinho doida aqui dentro de casa, sem poder sair, mas tá dando certo. E por a gente estar muito tempo dentro de casa, a gente talvez não tá conseguindo fazer muitas coisas, né? E tá entediado, então eu tenho certeza que nesse momento de tédio vocês pegaram os livros para estudar, porque vocês são pessoas muito aplicadas e se vocês não lembram, meu nome é Inês, né? Eu encontrei com vocês uma vez lá, antes da quarentena. E hoje nós vamos falar sobre o território brasileiro, só para dar uma lembradazinha aqui para vocês, né? E vamos falar sobre a localização e extensão do nosso país e também como ele se formou, como os espaços geográficos que nós temos atualmente, eles foram formados e para entender a lógica de como se formam novos espaços geográficos, né? Porque eles estão em constante mudança. Aqui vamos começar pela localização. Quando alguém pergunta onde você mora, como é que você localiza o país no globo? Vamos começar aqui, ó. Nós ficamos na América do Sul, já vai dar para detalhar um pouquinho melhor isso, mas o Brasil ocupa a 5ª posição entre os maiores países do mundo. Em primeiro lugar nós temos a Rússia, depois vem o Canadá, depois os Estados Unidos, vem a China e depois o Brasil. Tá vendo essa área cinza aqui? É o continente europeu. Ele caberia inteiro aqui dentro do Brasil, dada a nossa extensão territorial. Por isso, muitas vezes dizemos que o Brasil é um país de extensões continentais, é um país continental. E ele ocupa 47% da América do Sul, fazendo fronteira com 9 países aqui que estão ao redor. Aqui de novo. E nós temos uma área de 8.515.759 km², ou seja, muitos, equivalente a alguns continentes que nós temos no mundo. Aqui, para vocês terem uma noção, tem vários países aqui dentro, tem Polônia, Bolívia, Espanha, Finlândia, França, todos eles caberiam dentro do nosso país. E dada essa grande área de terra que nós temos um litoral muito grande também, ó. Vem essa parte todinha aqui, o que nos dá muito potencial turístico para transporte marítimo, para exploração de petróleo, que nós sabemos que ele fica ali na crosta, né? Muitas vezes a gente fala do pré-sal. E nós temos potencial para tudo isso, é um potencial econômico enorme que é muito explorado. Então, aqui, como a gente vai falar onde fica o Brasil? Isso aqui é um planisfério. Um planisfério, vamos destrinchar a palavra, né? Um plano esférico. Ou seja, uma coisa esférica que foi transposta para um plano, para o meio plano, para que a gente possa visualizar melhor. Mas lembrando que a Terra não é exatamente esférica, são convenções cartográficas e cálculos que são feitos para que a gente possa visualizar um mapa melhor. Olha como é a Terra de verdade. Isso é chamado geóide. Nós sabemos assim que existem grandes altitudes e baixas altitudes, né? Ou seja, existem lugares mais altos no planeta Terra e lugares bem baixinhos também. E nosso planeta é assim, isso está sem a cobertura de água, que são os oceanos, mas aproxima-se de uma forma esférica. Então, é essa que nós usamos, né? O globo terrestre, e aplicamos convenções cartográficas para poder construir os mapas. Vamos voltar aqui para o planisfério. Como localizar? Vocês lembram do meridiano de Greenwich? Ele fica aqui no meio, ó, essa linha aqui, meridiano de Greenwich. E ele divide o globo entre leste e oeste, ou seja, oriente e ocidente. Nós ficamos no ocidente, está aqui o Brasil. E depois nós temos a linha do Equador, que divide o globo entre norte e sul. Ou seja, na primeira linha do nosso endereço no globo, nós ficamos no lado esquerdo, a oeste, do meridiano de Greenwich. Então nós ficamos no ocidente e na parte sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. A maior parte das terras do Brasil está nessa faixa aqui, entre os trópicos, o trópico de Capricórnio e o trópico de Câncer. Vamos ver isso melhor com as cores, ó. Aqui os dois. E aqui nós temos o trópico de Câncer, o trópico de Capricórnio. Aqui a linha do Equador no meio. Vocês estão vendo o Brasil aqui? A maior parte dele fica localizada na zona tropical, que é essa laranjinha, tá vendo? Mais um pedacinho dele fica na zona temperada, que é o sul do país. Então, isso quer dizer
que são as zonas térmicas ou climáticas, ou seja, o clima aqui é tropical, o clima aqui é temperado, e aqui nós temos os polos, né, de clima mais frio. Aqui é onde ocorre a maior incidência de raios solares sobre o planeta. Então, quando perguntarem onde é que fica o Brasil, você vai dizer que ele fica no ocidente, a sul da linha do Equador, e a maior parte do território fica na zona tropical. Aqui nós temos o continente americano, temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Nós ficamos na América do Sul e os países aqui, eles têm características sociais, econômicas e culturais semelhantes. E foi assim que dividiram o continente americano, que são esses três aqui. Aqui é falado inglês, aqui é falado português, espanhol. Existem países com mais de uma língua oficial. E a divisão foi feita com base nessas estatísticas, tá bom? E aqui temos a América do Sul, só a nossa América do Sul. Vocês estão vendo qual é o segundo maior país aqui? É o laranjinha, né? Que é a Argentina, tá vendo? A gente faz fronteira com a Argentina também. E aqui tem a fronteira terrestre e a fronteira marítima, o litoral. Aqui, como nós ocupamos uma grande parte do globo, vocês viram aqui, vocês lembram de questões de latitude e longitude, né? Nós ocupamos muitas latitudes aqui, muitas dessas linhas, bem aqui. Então, nós temos muitos climas diferentes, porque cada lugar desse tem características regionais de altitude que influenciam no clima e influenciam na vegetação e no relevo também. Então, aqui nós temos vários climas. Nós temos o equatorial úmido, que fica aqui a norte do país, o tropical, que é essa parte aqui, ó, boa parte do Ceará, nós ficamos bem aqui no Brasil, boa parte do Ceará é de clima tropical, e tem o tropical semiárido, que é aqui, ó, a parte do interior, tá vendo? Então, aqui nós temos a Caatinga, no estado do Ceará, que é esse. Nós temos o tropical semiárido e o clima tropical, que é mais para a parte do litoral. Aqui nós temos o tropical litorâneo úmido, que é a parte da Mata Atlântica do nosso país, que está quase toda devastada, mas ela ainda persiste em algumas áreas. E também temos aqui no sul do país o subtropical úmido e o tropical de altitude, que fica bem aqui no sudeste, tá vendo? Então, nós somos um país muito diverso em cultura, clima também, e de diferentes tipos de ocupação. Vamos falar agora da formação do território brasileiro e da criação de espaços geográficos, como eu falei para vocês no começo do vídeo. Vocês sabem que antes de 1500, que era o século XVI, que foi quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, ainda existiam espaços geográficos, que eram dos povos nativos, dos povos indígenas, né? Mas nós não temos muito registro desse período porque foi tudo destruído com a ocupação, com a colonização portuguesa e espanhola em alguma parte do Brasil também, mas majoritariamente portuguesa. Tanto é que o Brasil foi colônia de Portugal por muito tempo. Aqui nós temos uma imagem que é de navios saindo de Portugal para vir aqui para o Brasil, para explorar a nossa mata, para escravizar povos indígenas. E era tudo sob a lógica do mercantilismo. Antes de 1500, quando os portugueses chegaram aqui, o Brasil não estava incluído na lógica mundial do mercantilismo, que foi o pai do capitalismo. A coroa, né, portuguesa mandava navios para cá e mandava pessoas para ocupar o território e explorar as riquezas. Então, na próxima aula, no próximo vídeo, né, semana que vem, a gente vai ver melhor como é que isso aconteceu, como eles interferiram no Brasil e como eles fizeram um processo de ocupação para a gente chegar no Brasil que temos hoje, tá bom? Até a próxima semana, um beijo e se cuidem.